Olá, bendito, bendita, bem-vindo, bem-vinda, 25 de agosto, quarta-feira. Nesse dia, leva o seu pedido de oração para o altar. Agradeço todas as vezes que você entra, você curtir, compartilhar, dar o joinha, deixar um comentário, enfim, suas moedinhas tão importantes. Deus possa lhes abençoar por esse bem realizado aqui, por esse canal e, por que não dizer, pela evangelização. Hoje nós temos aqui um punhado de memórias, não é? Para nós carmelitas, nós lembramos da beata Miriam de Jesus crucificado. Ela é de 1846, 1878. Ela desenvolveu duas coisas muito bonitas: a devoção ao Espírito Santo e a oração pela igreja. Veja, o zelo pela igreja, que muita gente não faz, e a devoção do Espírito Santo, que também muitas pessoas nem têm. Essa mulher teve, por isso, marcou a vida religiosa no seu jeito de ser. Mas também fazemos hoje memória de São Luís da França. São Luís da França foi 9º rei da França e se destacou por um espírito de penitência, pela vida de oração, por amor aos pobres e aos doentes. Veja, então, logo, um rei que tinha um olhar de caridade, um olhar de cuidado para com o povo. E isso é muito bonito, acaba marcando, sim, a história. Também lembramos hoje de São José de Calazán, da Espanha, 1557 a 1648. Ele dedicou-se à educação principalmente de jovens e de crianças e por isso deixou marcado o seu legado. Lembrar também que hoje nós estamos rezando esta última semana do mês de agosto pelas vocações laicais. A igreja caminha por essa grande força da mão do leigo e da leiga, que compreendendo o evangelho se coloca a serviço. Por isso, a gente reza a Deus agradecendo os nossos leigos e leigas nas paróquias, enfim, nesse mundo de meu Deus, no povo de Deus. E pedimos que Deus continue mandando estas vocações. Vamos ouvir a palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso, agradecemos a Deus, sem cessar, por vos terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós, que abraçastes a fé. Palavra do Senhor. Salmo. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais presente. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai-me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Se eu pensasse, a escuridão venha esconder-me e que a luz ao meu redor se faça noite. Mesmo as trevas para vós não são escuras, a própria noite resplandece como o dia.
Senhor, vós me sondais e me conheceis. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Benditos e benditas, é bonito a gente perceber as pessoas engajadas nas coisas de Deus, não é? Um projeto bem feito, bem realizado, pessoas esclarecidas daquele intuito, daquele trabalho, fazendo acontecer, por muito que tenha esforços para todos os lados. Hoje nós vimos a comunidade tessalônica, São Paulo falando desse povo serviçal, acolhedor, aberto aos ensinamentos dos discípulos, dos apóstolos, principalmente a orientação de São Paulo. Por isso mesmo esse povo, essa comunidade tessalônica é elogiada pelo seu missionário, o Paulo. Quantos trabalhos bonitos que nós vemos hoje de pessoas em associações, agremiações, etc., não é? Por aí. Dentro das comunidades, tantos trabalhos bonitos, tantos trabalhos libertadores, tantos trabalhos que geram a vida através de pequenos sinais, pequenos gestos, pequenas atitudes. Tudo isso converge para um único caminho, para um único olhar. Todo bem vem de Deus. Feliz você que pratica o bem. Deus te dê sempre a graça de continuar praticando sem olhar a quem. Mas o bem pelo bem gera o bem. E o mundo precisa desse bem para encontrar e viver a paz. No Evangelho, nós vemos a dureza de coração dos fariseus. Como sempre, né? Os fariseus, os doutores da lei, falam e não fazem, mandam, mas não obedecem a Deus. Eles são falsos. Por isso mesmo, Jesus os chama de sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Nossa, que palavra forte. Jesus nessa hora é muito duro com esses que são falsos. Eu não sei se você já experimentou em alguma vez a falsidade de alguém com você. Mas se tem uma coisa que não desce goela abaixo, né, que é difícil a gente digerir, uma pessoa falsa perto da gente. Nossa, que tristeza, sabe? Que coisa ruim. A gente não fica em paz, a gente não se acha, a gente não tem liberdade para falar, a gente não tem liberdade para ser a gente. Aquela pessoa atrapalha a vivência dos outros. Por quê? Porque é falsa, porque é mentirosa, porque é enganadora. E uma pessoa dessa é um perigo onde está. Então Jesus, diante dos fariseus, dos mestres da lei, que falavam tão bonito, que estavam nas esquinas para todos os lados, rezavam em voz alta, usava franja para lá e para cá, etc. Jesus vai chamá-los de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Por fora você vê bem bonitinho, né? Caiado, pintadinho ali, mas dentro está um oco, está um vazio, não tem nada para oferecer.
Que tristeza, que Deus nos livre dessa possibilidade, que Deus nos tire desse caminho, que Deus não permita que essas coisas aconteçam nas nossas vidas. Deus possa te acompanhar nesse dia. A bênção dele, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.